Fala pessoal, eu sou o Guilherme. Eu sou a Janaína. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alugar ou comprar. Eu não tô falando só de casa não, tô falando de casa, vamos falar sobre casa e também sobre carro, tá? Isso Tem mesmo. muita gente que não tem nem noção que dá pra alugar um carro. É isso mesmo, por isso assiste o nosso vídeo até o final. Seguinte, vamos começar falando sobre casa, que é um assunto que o pessoal mais conhece, né? Isso. Vale a pena eu alugar uma casa, para quem tá começando a vida aí de casar, ou até para quem já tem alguns anos, né? Vale a pena eu alugar ou eu comprar uma casa, né? E a nossa resposta é simples. Você tá achando que eu vou te falar, né? Você tá achando que eu vou te falar se eu vou alugar, se eu vou te falar para você alugar ou para você comprar? Eu não vou te falar isso. A gente não vai falar isso para você. A gente vai falar que depende, né? Depende muito de diversas variáveis, né? Então, o primeiro ponto que a gente quer deixar claro é o seguinte, é que você precisa começar na sua vida, não só nesse ponto, mas em todos os pontos da sua vida, né? Você tem que parar, sentar e calcular, tá? Se a gente está falando de coisas financeiras, né? Então eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso alugar alguma coisa, eu preciso vender, preciso ganhar, preciso pagar, a gente está falando em dinheiro. Então a gente tem que começar com a cultura, né, de fazer as contas. Porque ninguém quer perder dinheiro, né? E a verdade é que se você não faz a conta, você perde dinheiro. A gente quer realmente que vocês comecem hoje a mudar isso na vida de vocês, tá? Tem muitos casais que não fazem conta de nada, nada. Muitas vezes, às vezes, por ganhar muito bem, né? Eu tenho um salário muito bom, né? É um salário, assim, que dificilmente eu vou ficar sem dinheiro no fim do mês. Dificilmente, né? A gente tá falando aí de 20, 30 mil reais, tem gente que ganha isso. E aí não tá nem aí, tipo, eu ganho bem, nunca tá faltando, então se nunca tá faltando eu posso continuar gastando. Isso é um erro muito, muito grave, É né? muito grave. Comum mesmo. Por quê? Até quem ganha menos, às vezes você ganha menos, mas assim, o seu dinheiro no mês, ele supre toda a sua necessidade. Sim. Então, pra que você vai fazer conta? Porque tem que fazer. Tem que fazer. A gente não tem muito essa cultura, principalmente porque na escola, né, nem na faculdade, não ensina sobre educação financeira, né, que deveria ensinar as pessoas a cuidarem do dinheiro delas, né. Se fosse ensinado isso o quanto antes, né, desde quando é criança, inclusive, né, os casais a ensinar para os filhos, né, o valor do dinheiro, o quão difícil é você conseguir. Então a gente não pode esbanjar, não pode simplesmente jogar fora sem nenhuma cautela, né? Então se tivesse educação, a gente veria que até o nosso país seria muito melhor. Sim, né? E é isso que a gente está tentando levar um pouco, né? Já que não tem isso no ensino público, já que não tem isso nem em faculdade, às vezes, o intuito nosso aqui é realmente ajudar os casais, né? Com a nossa experiência, com a nossa formação, né? A gente tem já uma facilidade para lidar com esses assuntos financeiros. A gente gosta muito disso. E a gente quer passar para vocês que é importante. Não precisa saber tudo que a gente sabe, tudo que um expert em finanças pessoais sabe. Mas o mínimo para você organizar suas finanças você tem que saber. Tá? E aí você assistindo nossos vídeos, né? Tem muita dica legal. Tá? Então é isso que a gente quer começar. Tá? A primeira coisa, você tem que começar a fazer conta. Tá? Então se a gente está falando em aluguel de casa, né, ou uma compra de uma casa, né, esse é o seu objetivo, né, de repente você já sentou com o seu marido, com a sua esposa e já traçaram isso como um sonho e uma meta para ser realizada. Sim. A gente quer ter a nossa casa, ou a gente precisa de uma casa porque a gente vai casar, né, ou eu moro com os pais, né, eu moro de favor, etc. Então a gente quer alguma coisa nossa, onde a gente possa fazer as nossas modificações ali, que dá para fazer numa casa de aluguel também, né, a gente tem que pensar nisso. Então, e aí, o que vale a pena? Alugar ou comprar? Então. Agora é a hora da análise. Tudo que a gente fala aqui com vocês é baseado em análise. Nada é certo, né? Eu não posso dizer pra você o que é certo ou errado. Apesar de muitas pessoas pregarem que não, você tem que ter um lar seu, mas isso significa uma escritura e um registro no seu nome para você poder chamar de lar. Senão, não é seu. Não é bem assim, entendeu? Se você fez as contas, né, fez todas as análises com base em todas as variáveis
e compensa alugar uma casa, ela vai ser o seu lar, ela vai ser o seu porto seguro, nada vai influenciar, o registro no seu nome não vai influenciar dela ser o seu porto seguro, né? Sim. Mas assim, o que a gente quer mostrar para vocês é o que compensa em cada situação. Aqui a gente vai dar alguns exemplos apenas, né? Começando primeiro pela questão do aluguel. O que acontece? A gente já conheceu várias pessoas que estavam na dúvida entre comprar e alugar, mas aí veio aquelas pessoas falarem que não, você tem que comprar uma sempre casa. Sempre tem alguém com a conversa errada. Né? Sempre tem, é incrível. Que não sabe nada não e sabe quer dar o que tá falando. O pitaco. Ou assim, deu certo pra ela, que nem tem, no nosso caso, deu certo pra gente até hoje. Mas eu não vou falar pra vocês que o certo é vocês comprarem um terreno, construir, ficar louco. Então, né? E ter uma casa. Que nem as pessoas que a gente conhece que passou por essa situação, do que? De ser transferido para outro local. Então, assim, você trabalha hoje lá aí na sua cidade, só que a empresa onde você trabalha, ela tem a possibilidade de te mandar para outra cidade, para outro estado, né? Tem outro país, né? Conhecemos pessoas que foram enviadas para outros países, tudo. Então, assim, se você está começando agora, se não é o seu caso, você já ter uma casa, se você está pensando nisso, essa é uma variável muito importante. Sim. Você saber se há a possibilidade de você ser transferido. Tem empresas que são muito versáteis nisso, né? Eles já deixam, na hora da entrevista, eles já perguntam, você está disponível para mudar de cidade? Você tem disponibilidade para viagens e tudo mais? Então, assim, isso é um ponto muito importante. Com certeza. Nesse caso, às vezes você compra uma casa e aí você é transferido. E você vai, já que eu fui transferido, então eu vou alugar a minha casa que eu comprei, porque eu não consigo vender agora. E daí eu vou alugar uma casa, né, com o valor do aluguel que eu vou receber da minha casa própria, eu vou alugar na cidade onde eu vou morar agora. E pode ser que isso não compense, entendeu? Pode ser que aqui na sua cidade você receba, sei lá, R$1.000 de aluguel. E lá para onde você foi transferido, para uma capital, por exemplo, você vai pagar R$2.000. Então você vai ter que entrar com mais 1.000 aí que não está no seu orçamento. Sim. A gente não está falando aqui de empresas que pagam para os funcionários no lugar de morar. Paga, por isso que é interessante avaliar. A gente avaliar, está falando do né? seu orçamento familiar. Tá? A gente está falando das suas contas. Então, e também pode acontecer o contrário. Você está alugando por 1.000 e você vai para uma cidade que o aluguel de uma casa maravilhosa custa R$500, que é uma situação que a gente já viu também. Conhece, né? Em algumas cidades de interior, assim, um exemplo, né, que a gente já viu foi numa cidade no interior de Minas. Isso. Que assim, uma casa que assim vale uns 500 mil, grosso modo, assim, pela nossa pouca experiência com o valor de imóvel. Dá pra ter uma noção, né, de quanto vale. Vale uns 500 mil, mais ou menos. Uma casa de 2 andares, com mais um terceiro andar de espaço de lazer, assim, de churrasqueira e tal. É uma casa que custa pelo menos R$500 mil. Na cidade, tá? Não tô falando que essa casa, aqui na minha cidade valia... Não, nessa cidade que a gente tá falando. Pelo naipe da casa, Isso. Valeria uns 500 mil, mais ou menos. 500 mil, talvez se fosse na região metropolitana de valia Campinas, muito mais. aí, sei lá, 2 milhões, 2 milhões. E a casa mobiliada, inclusive, por um aluguel de, sei, 500, 700 reais, né? Entre 500 e 700, se não me engano. Isso há também uns... Isso foi um relato, tá? Um relato há uns uns 2, 3 anos, uns 3 anos atrás, mais ou menos. Então, assim, isso tem que ser levado muito em consideração. Por isso que a gente não tem como falar pra você que você tem que alugar ou você tem que comprar. Essa variável da sua localização, do seu trabalho, do trabalho da sua esposa... É a primeira coisa que você tem que observar. É a primeira coisa que você tem que observar. Se você é, por exemplo, um funcionário público mesmo, acontece muito isso. Você tem opção de mudar. Sim. Quando passa um ano do seu contrato, né, você pode dar entrada, eu quero morar, de repente você foi transferido, você quer voltar para onde você, né, a sua cidade natal, aí eu quero sair daqui, eu quero ir para determinada cidade, e aí eu coloco lá a minha opção de mudança. Então, se você já tem essa opção, dificilmente a gente te orienta a ter uma casa, né? Por quê? Porque você fica preso a esse imóvel lá. Você vai ter que dar manutenção, vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar o mínimo de energia e de água. Se não tiver locado. Então você tem que, se acontecer alguma coisa, né? Os vizinhos vão te falar, sua casa aqui aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Então é bem complicado.
Se você for alugar essa casa, pode ser que o aluguel que você receba seja menor, como a gente já falou. Como pode ser que seja maior. Por isso que tudo tem que ser avaliado, tá? Sim, tudo tem que ser avaliado. Se você já tem um imóvel, não tem muito o que fazer. De repente, se você já tem até um imóvel, né? Uma coisa que a gente até tava pensando aqui para falar para vocês, se você tem um imóvel que vale muito dinheiro, de repente você recebeu uma herança, né? Uma casa no centro da cidade, sempre tem isso, né? De outras, dos pais ou dos avós, que essa casa ficou no centro ali, aí vale muito dinheiro, tipo, essa casa num bairro valeria 200 mil e no centro vale 1 milhão. De repente é uma opção você vender esse imóvel, né? Sim. E como você não está desesperado para vender, você pode segurar o preço ali que você quer por um bom período de tempo. E aí se você conseguir vender, de repente, vamos por 1 milhão, poxa, dá para você aplicar uma parte, né? E a outra parte você comprar um outro imóvel mais barato, num bairro, né? Num bairro legal e tal. Só que tudo tem que ser avaliado, tá? Então o que a gente orienta? Avalie, a gente vai bater sempre nessa tecla, tá? Você tem que começar a cuidar da sua vida financeira. Não adianta você ficar pedindo orientação de qualquer pessoa, entendeu? Você vai no seu colega de trabalho, o que você acha? Eu tenho uma casa e eu vendo ou não vendo? Não é ele que vai te falar, é você que tem que começar, você tem que puxar essa responsabilidade para você. Se orienta, né, com pessoas que realmente entendem do assunto, especialistas, né? Assista nossos vídeos, né? E começa a fazer as contas. Você tem que saber exatamente para qual direção da sua vida você vai tomar. E a gente que trabalha em financeiro de empresa, né, controladoria, etc., a gente sabe que os números são muito importantes, né? Sim, a projeção para o próximo ano, do que a gente vai gastar na empresa, do que a gente vai receber, é tudo baseado nos números que a gente tem esse ano. Então, para nossa vida pessoal, trazendo para nossa vida pessoal, é a mesma coisa, né? É quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, como que a gente pode melhorar, compensa a gente alugar, compensa a gente vender, compensa a gente alugar, compensa a gente comprar, desculpa. Então, assim, primeiro passo, senta e faz as contas. Segundo passo, aí falando entre alugar casa, né? Alugar ou comprar casa. Você tem chance de ser transferido para outro lugar? Ou de repente você quer ser transferido para outro lugar? Então, a gente orienta a você pensar bem antes de comprar, tá? Porque se você comprar, você vai ficar preso naquele lugar, né? Com aquele bem. Né? Então tem muita gente que até corre o risco de deixar de ser transferido. Você perde aquele desejo que você tinha de ser transferido, né? Que as pessoas que já optaram por isso. Porque você pensa na casa, mas eu tenho minha casa e agora? Eu vou deixar, eu reformei ela todinha, eu construí do zero, eu acabei de comprar, eu nem terminei de pagar. Então, assim, são muitas variáveis, por isso você tem que analisar bem. E agora tem a questão da pessoa que quer comprar a casa a todo custo, né? A pessoa quer comprar, né, comprar a todo custo, né? A gente até separou um exemplo aqui, né, para vocês. Porque a gente já falou, né? Primeiro você tem que sentar e ver realmente o que você acha, se você pode ser transferido ou não. Esse é um primeiro requisito. E o segundo requisito é você começar a pesquisar. Sim, né? muito importante. Pesquisar. Então, eu quero comprar. Eu quero comprar uma casa, ou às vezes eu estou em dúvida ainda, eu quero comprar aquele lugar. Por onde eu começo, né? Qual que é o primeiros passos, né? O primeiro a gente já falou, né? Quais são os passos seguintes, né? Pesquisar. Tá? Pesquisar é muito importante, tá? Hoje em dia é muito mais fácil, a gente tem internet, tem diversas imobiliárias que colocam as fotos, então você já começa a dar uma filtrada aí no que você quer. Então, primeira coisa, aonde você quer morar, tá? Então, eu quero morar em bairro X, bairro Y, cidade X, cidade Y. Eu quero uma casa desse jeito. Então, assim, coloca no papel, tá? Orientação, sempre colocar no papel. Eu quero morar no bairro X, X e X. Beleza, primeiro passo. Porque às vezes você vai em uma imobiliária sem rumo e a pessoa vai te mostrar, nossa, eu tenho uma casa aqui, olha só, mas aonde que é? Você não conhece o bairro, né? Quando você vai numa imobiliária, a primeira pergunta que eles te fazem é, mas quanto você quer pagar? Tipo, não importa. Aí você você fala assim, eu quero pagar R$1.000. Aí eles te levam para um bairro medonho. E aí perder tempo, né? Então, a gente não quer ficar perdendo tempo. Então, a primeira coisa é pesquisar aonde você teria interesse em morar. É mais perto do seu trabalho ou não? É mais perto do centro da cidade ou é mais perto da sua família? Então, você tem que escolher, né? Analisar, escolher qual o melhor lugar para você morar. Isso. E aí, quando você for pesquisar, a gente vai dar uma dica para vocês, né? Não só em locação de casa, ou até de carro, ou até compra, você vai comprar um celular, você vai comprar um computador, etc.
você nunca pode demonstrar que você está muito interessado. É verdade. Né? Toda vez que você se demonstra desesperado, tá? O vendedor tende a não te dar nenhum desconto, não te dar nenhuma opção nova. Ele sabe que você está desesperado por aquilo, ele vai te realmente... Desculpa. Realmente, ele vai enfiar aquele negócio em você. Ele vai enfiar aquela casa, aquele lá, de repente um que ele precisa vender para bater a meta, ele vai colocar em você. Então não seja essa pessoa, tá? Sempre vai ter um aí que para esses caras venderem, né? Ou uma hora vai acabar, se Deus quiser, com pessoas que são enganadas aí por não enganadas, né? Às vezes o cara precisa bater a meta dele e ele fala, opa, esse aqui tá desesperado, eu vou colocar nele. Né? Na verdade, na grande maioria das vezes a gente deixa transparecer a nossa necessidade, né? Ou então a pessoa já vem com uma conversa mais pessoal, e aí, o que vocês precisam? Vai, você fala, é que eu queria tanto morar perto da minha mãe, porque seria tão bom para as crianças. Pronto. É o que ele precisava. Nossa, onde sua mãe mora? Então minha mãe mora no bairro tal. Tá Pronto, bom. é o que a pessoa precisava para te enfiar um negócio que talvez não seja o melhor para você. Nesse momento não demonstre muita emoção, né? Começa a controlar um pouco as suas emoções, uma coisa né? que já aconteceu com a gente várias vezes você não percebe que você tá se entregando e daí o outro percebe. Então, o que acontece? Eu quero muito. Aí a pessoa do lado aqui já fecha a cara e fala, eu não gostei muito. Pra, te dar uma cortada. Uma técnica. Uma técnica de que quando um acaba se desviando, o outro já vai lá e dá uma cortada, né? Eu conheço um caso, né? Um relato de um casal que o marido foi ver um terreno, né? Antes da esposa. E aí, na hora que ele levou a esposa, ele já tinha até praticamente já na cabeça dele, eu vou pagar X, né? Ele já estava pronto, não deixou transparecer que ele queria aquele terreno. E ele sabia que a esposa queria. E aí, ele foi e levou a esposa, só que não tinha essa técnica, né? Com a esposa, tipo, não mostra que se você gostou, depois você só me fala. Mas ali na frente você fica meio assim, legal, tal. Aí eles foram no terreno e ela transpareceu 100%. Ele não conseguiu fechar pelo preço que ele queria, ele teve que pagar muito mais. Pulou de alegria. Perder dinheiro à toa. É claro que se você gostou do negócio, né? Sim. Mas nunca transpareça, tá? Essa é a primeira dica. É legal vocês já conversarem em casa. Olha, a gente vai, vamos ser firmes, não vamos deixar transparecer muita coisa pra não correr esse tipo de risco, né? Porque aí é muito mais fácil você negociar. Porque você nunca pode demonstrar que você precisa daquilo. É sempre a pessoa que está te vendendo que precisa te vender. Sim. Então ela vai usar todas as técnicas de venda. E ela vai usar todas as armas, tudo que ela tem disponível ali, de repente um desconto máximo que ela pode dar é 20%, sei lá. Ela não vai chegar com esse desconto. Se ela vê que você não está interessado, ela vai, então deixa eu usar agora essa nova arma que eu tenho aqui. E se eu te der 20%? Aí você, mas mesmo assim, ela vai te usando, e se eu te der isso de brinde? Aí você vai ganhando em cima, né? Na verdade, você perde você deixa de perder dinheiro. É verdade. Né? Então, você pesquisar, né? Então, voltando, a gente tem que pesquisar. Onde você quer morar. Então, você vai anotar os bairros que você quer, né? Então, se é outra cidade, anota lá. Então, eu quero a cidade vizinha, sei lá. Às vezes é pequenininho, é pertinho. Então, eu quero essa cidade, eu quero esse bairro, né? Eu quero uma casa de X quartos, tá? Sempre analisem muito bem isso, tá? Porque, de repente, vocês não precisam de tudo isso, né? Então, sempre conversar com a esposa, será que a gente precisa de 3 quartos? Tipo, num aluguel? De repente, não precisa, 2 quartos é suficiente. Mas 3 quartos é legal que eu faço um escritório, mas você precisa de um escritório dentro da sua casa? De repente, não. Se você vai visitar uma casa que o quarto é grande, talvez você possa colocar uma mesa de escritório dentro do quarto, né? Ou na sala. Então, tudo isso tem que ser analisado. Porque muitas vezes o imóvel, isso diferencia muito o valor de imóvel. Uma casa de 2 quartos, dependendo do lugar da cidade, 2 quartos é super desvalorizada e 3 quartos é muito valorizada. De repente, 4 quartos é super desvalorizada. De repente, até isso. Porque às vezes é muita coisa pra você limpar, né? Então as pessoas não querem. Então pensa muito, muito nisso. De repente, você pode conseguir um imóvel melhor um imóvel melhor por um preço menor do que o imóvel que todo mundo quer. Sim, então tenta buscar, mas de repente o que nem todo mundo quer, se isso não faz muita diferença pra você. Aí a gente vai muito no automático, né? Eu quero uma casa de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro com uma suíte. Isso é o que a maioria quer. De repente uma casa com 2 suítes ninguém quer. Ou uma casa sem suítes. Será que precisa de suítes? Se é um casal sem filho? Às vezes não precisa. Às vezes você não recebe muita gente em casa porque não dá tempo, correria e tal.
às vezes não precisa, né, ter uma casa com 2 banheiros, né? Às vezes um banheiro só resolve, sei lá. Tem que ver o que é interessante para você, assim, o mínimo do mínimo, né? A gente faz alguns graus, né, de necessidade. Qual que é o mínimo do mínimo? Não, sem isso, né? Não dá pra gente morar. Sem isso não dá pra morar, não. Se não tiver a cozinha toda com revestimento, eu não vivo. Beleza, então esse é um pré-requisito pra você. Não, pra mim não importa, só uma parede tá bom, ou nenhuma, que seja. Então, assim, qual que é o mínimo pra eu viver? Qual que é o que eu preciso ali pra eu morar, né? O mínimo pra habitar aquela casa. Sim. Né? Então, e com base nessa análise que você fez, né, de qual imóvel você precisa e qual localização, aí você vai começar a pesquisa. Você vai entrar no site das imobiliárias para pesquisar quanto custa um aluguel, procurar as incorporadoras para ver quanto custa esse imóvel, seja na planta, seja um imóvel novo ou um imóvel já usado. E nas imobiliárias você também consegue verificar tanto compra quanto aluguel, né? Isso, às vezes o mesmo imóvel ele está disponível para compra ou para aluguel. E aí esse aí é o ideal para você fazer a conta, né? Então se custa 500 mil a compra dele, o aluguel dele custa R$1.000, poxa, pode ser que vale a pena eu alugar. Porque aí, né, eu alugo por 1.000 ao invés de eu pagar um financiamento que vai custar, sei lá, 3 mil, né? Então essas contas, né, a gente tem que fazer. Não tem como eu ficar te ensinando exatamente qual é a continha que você tem que fazer. É básico, é você pegar... quanto... que é básico pra gente, né? Mas é básico assim, quando você começar a fazer, você vai ver que é básico. É você pegar, por exemplo, um financiamento. Quanto que eu vou dar de entrada? Quanto que eu vou desembolsar? Eu tenho esse dinheiro? Tenho, beleza. Eu vou precisar pegar um empréstimo. Então, começa a pensar. O empréstimo vai pagar uns juros em cima da entrada. Quando a gente fala de entrada, claro, varia muito, mas depende, 10, 20%, depende muito do imóvel. Depende da sua renda, quanto que vai aprovar, etc. Mas vamos falar aí de 10, 20% do valor do seu imóvel. Então, você já começa a pensar, você vai comprar um imóvel de 200 mil. Você vai comprar um imóvel de 200 mil com 10% de entrada, você precisa de 20 mil, tá? E aí, a gente tem até um exemplo aqui que a gente pegou, que você vai pagar, vamos supor, na nossa região aqui, sei lá, 20 anos, mais ou menos, que o pessoal, que são 240 parcelas, a R$1.000, R$1.200 por mês, mais a entrada de 20 mil, então você colocando na ponta do lápis, aí você vai ter um valor total de quanto que você vai gastar, quanto realmente custa. Então, quanto ele vale hoje, quanto ele vai ser pago, certo? Versus um aluguel. Aí como que eu faço a conta? Então por exemplo, um financiamento, você vai pagar R$1.200 por mês, né? Mais toda a entrada lá que você deu e etc. E aí, e se você for alugar esse mesmo imóvel, ele custa 1.000, por exemplo, né? Ou 1.000, 1.100 e tal. Pode ser que não compense você alugar, compense você comprar, porque a diferença às vezes é pequena. O que você tem que colocar na cabeça, por isso que a gente deu até aquele exemplo lá do interior de Minas, 500 mil versus um aluguel de R$600. Sim. Poxa, tá na cara que compensa, entendeu? Porque eu vou ter que desembolsar 500 mil em cash, ou eu vou ter que financiar, isso daí vai dar, sei lá, 2.000 e poucos por mês, até mais, né? Sendo que com 600 eu alugo, ou seja, essa diferença eu guardo. Agora, o grande ponto que você tem que tomar muito cuidado então não compensa compensa eu alugar, por exemplo, né? Que é no caso lá de mim, compensa eu alugar. Eu vou pagar R$600 por mês, então eu vou conseguir guardar uns R$2.000 por mês, por exemplo, vou aplicar, né? Isso, lembrando que você tem os 2.000 para pagar por mês. Não, tá no meu orçamento familiar que eu posso pagar 2.000 de uma casa. Poxa, mas uma grande oportunidade de eu alugar uma casa por R$600 e R$1.400 eu vou poder aplicar. Se ela custar 2.000, né? Ou até mais. E aí você vai aplicar esse dinheiro, entendeu? E aí com esse dinheiro, tem várias calculadoras aí online que você consegue, você pega lá a taxa de juros, a gente indica você nunca aplicar o seu dinheiro no seu próprio banco, tá? Então se você tem aí um banco comum, né, esses que existem aí, seja privado, público. Tem aí, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, etc, né? Esses bancos que todo mundo conhece. A gente não orienta vocês a colocar o seu dinheiro lá, né? A aplicação, né? Pro seu uso do dia a dia, beleza, né? Você recebe seu salário lá, aí você pega essa diferença e você aplica numa corretora, né? Num banco de investimento, né? Aí você pode pesquisar, tem vários bancos de investimento. O legal do banco de investimento, é claro, no próximo vídeo a gente pode falar mais sobre isso, mas o legal do banco de investimento é que ele te dá uma cartela
de opções de investimento muito Isso, maior muito do maior. que o seu banco te dá ali, CDB, CDI. Não vale a pena. Umas taxinhas, né? Lá ele te dá muito mais opções. Porque o negócio do banco, o banco varejista aí que a gente conhece, é emprestar dinheiro. Eles querem te emprestar. Eles querem que o seu salário fique lá, você não gaste, porque eu não sei se você sabe, ele pega o seu dinheiro que você deixa lá e empresta para uma outra pessoa. Então, por exemplo, meu dinheiro sobrou lá 2 mil no mês, eu deixo no meu banco, lá, não gastei, eu vou gastar ele ao longo do mês, ou nem vou gastar, vou deixar ele lá. Não ponho nem na poupança, não ponho nem no CDB, não aplico em lugar nenhum. Poupança também não deixa, viu? Não vale a pena. Não vale a pena. Mas você deixa. E aí a Janaína, por exemplo, né, uma outra pessoa precisa de um dinheiro emprestado, né? Ela não assiste os nossos vídeos, né? E aí ela precisa de um dinheiro emprestado. E aí ela pega o banco pega o meu dinheiro, que tá lá, e empresta pra ela. Ele não pega o dinheiro dele. Não, ele usa o dinheiro dos clientes. E na verdade ele pode até multiplicar esse dinheiro. Muita gente não sabe disso. Ele pega 2 mil que tá sobrando meu lá, multiplica por 2, 3 e aí oferece para todos os clientes que estão precisando de empréstimo. Então o banco, ele ganha dinheiro com isso. Então se ele ganha dinheiro com empréstimo, fazendo empréstimo para pessoas com dinheiro que não é dele, que ele não paga nada, que está na sua conta, você acha que ele vai te pagar alguma coisa para você deixar o seu dinheiro aplicado lá? De maneira É óbvio que não. Então é por isso que a gente orienta, como diversos experts em finanças orientam a você nunca aplicar o seu dinheiro no seu banco, tá? Sim, é verdade. Aplica sempre num banco que entenda sobre investimentos, tá? Um banco que só trabalhe com seja o foco dele é esse, tá? O foco dele é investimento, tá? Ele ganha uma taxa ali, ele cobra uma tarifa, né, sua sobre o seu rendimento. Então a expertise deles é essa, né? Faz sentido para eles, né? Inclusive até os bancos varejistas, como muita gente começou agora a organizar suas finanças, né? Eles estão querendo tirar o pessoal de lá. Então agora está melhorando um pouquinho, mas ainda não vale a pena, tá? A gente orienta. Pois bem, voltando. Você tem então um aluguel de 500, sei lá, e aí você vai guardar essa outra parte, você vai aplicar essa outra parte. Qual que é o grande problema? Então eu vou alugar mais barato, porque aí vai sobrar R$2.000 por mês, vai sobrar R$1.400 por mês, que seja. Aí eu vou gastar. Vou torrar tudo esse dinheiro, porque já que tá sobrando, nossa, eu já fiz uma economia. Negocião, né? Fiz um negocião. Não, você não fez negocião, porque se você estivesse pagando os R$2.000 lá do financiamento, daqui 20 anos você teria uma casa, você teria um bem. Isso, agora se você pagar 500 e não guarda nada, você não vai ter daqui 20 nada. anos... Aí você não vai ter nada. Aí não adianta daqui 20 anos falar assim, vocês falaram pra mim que vale a pena eu alugar porque eu achei o imóvel mais barato do que o financiamento e eu aluguei e hoje eu não tenho nada. Não é isso que a gente tá falando. Você guardou o dinheiro? Você tem que guardar, você tem que aplicar esse dinheiro, tá? E aí, a grande sacada é que quando você começa a aplicar, quando você começa a guardar dinheiro, você começa a gostar disso. Sim. Você começa a ver o seu dinheiro trabalhando por você, o seu dinheiro rendendo lá. Nossa, esse mês eu tinha 200 mil guardado, né? Depois você recebeu uma rescisão aí, ou uma herança. E aí você tinha 200, mês que vem você tem 220, sei lá, ou você tem, né? 202. Que seja. Você ganhou sem fazer nada. Você não precisou trabalhar para fazer aquilo assim. Essa aí é o grande, o lindo, né? O juro composto, né? Ele trabalha o seu dinheiro trabalhando para você e sempre mais, legal. Porque esse mês você tem 200, mês que vem você tem 202, mês que vem você tem 202 mais do que ele rendeu, então são 206, sei lá. E aí vai subindo e você vai vendo, né? É claro que o rendimento não é absurdo. Você não vai pôr 200 mil hoje e amanhã você vai acordar com 400 mil reais. Ele é devagarzinho, só que você não tem que se esforçar para isso, tá? Continua. Você não tem que se esforçar para isso, né? E aí você vai começar a querer guardar mais dinheiro. Essa que é a grande jogada aí de você começar a planejar suas contas, né? Mas não acho que isso não vai acontecer comigo, não. Não vai acontecer porque eu sou uma pessoa que gosta de gastar dinheiro, eu gosto de consumir, gosto mesmo, todo o dinheiro que sobra na conta, assim, no final do mês, eu rapo tudo, gasto tudo mesmo. Tem gente que fala, a gente já ouviu isso, né? Eu não consigo guardar dinheiro, eu gasto tudo que eu ganho. Não tem jeito. Olha, uma coisa a gente vai falar pra vocês. Quando você começa, é difícil de parar. Porque você toma gosto, né? Pela coisa. Sim. E assim, numa próxima oportunidade a gente vai falar sobre reserva de emergência também. Sim. E aí você vai ver o quanto é importante você guardar
uma parte do seu dinheiro. E aí a tendência é que a partir do momento que você começa a organizar suas finanças, você vai guardar muito mais. Ou você vai guardar um pouquinho mais e vai ter uma vida um pouquinho mais confortável ao longo do tempo. Porque você vai começar, a gente vai ensinar você a gastar, né? Os nossos vídeos aqui, eles vão ser sempre sobre esses assuntos. Você viver melhor sem precisar gastar. Pensa, é a mesma coisa de você poder comprar, sei lá, você compra essa caneta que custa 30 e aí você compra uma outra caneta que é a mesma coisa que custa 10. Poxa, não é muito melhor você comprar de 10 do que de 30? Por que você está comprando de 30? E a gente vai ensinar você, né, a como você fazer isso, né? Isso, a tomar gosto por isso. A tomar gosto. Você não vai ser uma coisa... É claro, no começo ela é um pouco doloroso, né? Tudo que é mudança na nossa vida, o ser humano, né? A gente está programado a não gostar muito de mudança, né? Sofrer com essa mudança. A gente, tipo, é mudança. Opa, ele fica em alerta, né? É a mesma coisa que todo dia você vai no mesmo caminho pra empresa ou pra casa e de repente tem um desvio. Você, opa... Nossa, e agora? O que eu faço? Eu pego a direita, já reclama, você fala, opa, e agora? O que eu tenho que fazer? Não, pera, tem as placas ali. Então, assim, tudo que é mudança, no primeiro momento, ela tem um impacto, às vezes, negativo. Mas a gente está afirmando para você que se você seguir as nossas dicas, né, seguir aí, assistir os nossos vídeos, você vai começar a ver que essas mudanças são muito positivas, sim, né? Não só para sua vida financeira, mas aí consequentemente para sua vida de casado, para sua vida familiar com seus filhos, né? Com seus pais, inclusive, com as pessoas ao seu redor, tá? Porque o que a gente ensina é realmente você começar a organizar suas finanças, começar a investir, começar a guardar dinheiro, para você viver melhor, tá? Não é para você viver pior. Então você vai falar pra mim que eu não posso mais comprar essa caneta, eu vou viver pior. Não. Eu vou ficar triste porque eu não comprei. Não, você vai ver que não. Você vai ver que não, tá? Num primeiro momento a gente acha que às vezes é um pouco sofrido, né? Mas depois, pouquinho tempo depois você vai ver que não é. A gente olha e fala assim, nossa, não faz diferença nenhuma. Até eu poderia ter começado a fazer isso antes. Você vai ver que começar, então, a cuidar das suas finanças, você vai viver muito melhor. Então, pra gente, voltando pro nosso ponto do aluguel, então vai sobrar esse dinheiro, você vai aplicar. Se você não aplicar, você não vai ter o bem no futuro e você não vai ter dinheiro, tá? Então, qual que é a dica que a gente está dando aqui? Se você vai conseguir alugar muito mais barato do que o valor do financiamento, você vai ter que guardar todo mês esse dinheiro. É obrigatório. Sim. Esse dinheiro ele vai entrar primeiramente, né? A gente vai explicar depois sobre fundo de emergência e tal. Ele entra primeiramente para fundo de emergência, depois ele entra para aplicação a longo prazo. E aí o dinheiro vai trabalhar para você. E aí vai ser uma vida feliz, sem fim. Saudável. Saudável, feliz, sem fim. Então, voltando, a gente aluga ou a gente compra? Depende. Você tem que avaliar, você tem que pesquisar. Então, o primeiro passo, se você tem chance de ser transferido, a orientação é assim, tende-se a não comprar. Se você, não tem isso aí já não tem nada a ver, eu não vou sair, eu vou viver a vida inteira aqui e tal, pode mudar também, mas hoje você acha que é isso, então eu vou comprar ou eu vou alugar, então vamos avaliar, tá? Então, pesquisar, então você vai sair lá com aquela listinha, os bairros, o valor do imóvel, o estilo de imóvel que você quer, que são os pré-requisitos para você pesquisar. E aí você vai nas incorporadoras, nas imobiliárias, e você vai começar a avaliar. Esse aqui, poxa, eu gosto, nossa, esse imóvel é legal. E aí, tem a opção de comprar, tem a opção de alugar? Entendeu? Então, realmente colocar isso na sua cabeça. Ficar aberto para as duas opções, sim, tá? Não é simplesmente, não, eu vou comprar um imóvel e pronto, acabou. Não, eu vou alugar um imóvel e pronto, acabou. Não, de repente vale a pena, né? Vale a pena você comprar ou vale a pena você alugar. De repente você pega um imóvel que está com valor abaixo de mercado, você viu lá que não tem nenhum problema, algum problema aí dos proprietários que querem vender, de repente, com urgência quer se mudar, precisa se mudar, ou está precisando do dinheiro para alguma coisa, e abaixa o valor de mercado para você, e aí no final o financiamento vai ficar muito barato. De repente uma taxa de juros, de repente a empresa que tá emprestando dinheiro, o banco que está emprestando dinheiro para administradora, ela conseguiu uma taxa espetacular, né? Porque também às vezes o apartamento é na planta, né? Tem que tomar bastante cuidado quanto tempo vai demorar, porque você vai começar a pagar, né? Então planeja bem isso, mas você tem que avaliar, tem muita opção. Não tem uma regra
para você seguir, vale a pena comprar, vale a pena alugar, não. Você tem que avaliar, tá? Avaliar bem todas as variáveis envolvidas. Realmente não tem um certo ou errado. E tem uma coisa que a gente até brinca às vezes, se você tem um espírito nômade e quer se mudar, eu não quero criar raízes aqui. Isso não é uma coisa que pesa na minha vida. A vida é sua, a vida é de vocês, entendeu? Então, a escolha é de vocês, desde que vocês façam a conta para não perder dinheiro. E desde que se vocês forem alugar, vocês vão ter que guardar uma parte, porque senão vocês não vão ter imóvel no futuro, né? Então vocês têm que começar a colocar... é claro, o que você ganha, né? O que você ganha, uma parte tem que ser poupada, uma parte tem que ser investida. Se você está comprando um imóvel, né? E então você está comprando e você está pagando aquela parcela, lá na frente você vai ter um bem. Sim. Então, queira ou não, você está fazendo uma poupança, está pagando juros, só que você está vivendo naquele imóvel. Você está consumindo ele. Você está consumindo, né? Porque o imóvel, se for para você morar, a gente não encara como um investimento. Porém, lá na frente você vai ter um valor que um bem que sobrou de tudo que você pagou de juros e etc. Lá na frente você vai ter aquele bem. Pode ser que não seja tão vantajoso quanto você guardar o dinheiro, mas você tem lá. Agora, se você alugar com um valor menor e você guardar o dinheiro, com certeza você vai ter uma boa grana lá na frente. E é o que a gente falou, isso vira um vício. Você começa a guardar e aí tudo que sobra, rendas extras, gente, não vamos gastar, vamos guardar lá, vamos pôr naquele fundo, vamos pôr naquela grana lá, que de repente, quando você precisar fazer uma viagem, se quiser fazer uma viagem, você tem dinheiro lá guardado, de repente, vamos fazer aquela viagem tão sonhada, poxa, queira ou não, né, a gente já guardou, então já estamos reservando, então dá pra gente fazer, tá? E aí, a gente entra no ponto agora sobre locação de carro, né, locação ou compra de carro. E aí a gente entra muito a nossa experiência, né, a gente tem uma experiência bem... calorosa. Bem assim, forte sobre isso, né, que foi quando a gente comprou o nosso primeiro carro. Foi um pouco depois que a gente casou, né? Sim. Logo em seguida. 6 meses depois, mais ou menos. Antes disso, a gente nem tinha carro. Sim. Na nossa visão, a gente precisava muito, né, de um carro. O Guilherme começou a trabalhar fora da cidade. Sim. E ele trabalhava em 3 horários diferentes, né? 3 horários diferentes. Eu dava aula, né? Nessa época. E cada período, amanhã era numa escola aqui na cidade, mas num bairro afastado, o outro período era mais próximo de casa, e à noite era em outra cidade, que era um pouco mais afastado, então ele chegava bem tarde. Os horários eram meio doidos, assim, os horários né? eram bem confusos, assim, e não dava para depender do transporte público. Sim. Por conta de uma escola, né? Meio-dia você tem que estar lá, porque a aula começa 12h20, não tem como fugir disso, né? Então, a gente partiu do ponto de que nós precisávamos de um carro e que nós tínhamos um dinheiro para pagar por mês. Por mês, Então, o que importava pra gente é que a gente podia pagar R$400 de uma parcela. Primeiro erro, que é um erro básico para a maioria das pessoas, né? Eu vou comprar um carro, né? Porque eu vou comprar um carro com o único pré-requisito é que eu tenho um valor por mês para pagar. Não importa se vão ser 24, 36, 48, 72 meses. O que importa é que eu posso pagar X reais por mês. E isso realmente é um erro básico, mas é um erro que a gente cometeu, mas que também quando a gente olha lá atrás, é uma coisa que não tinha como fugir daquilo. Porque nós precisávamos de um carro e não tinha muito tempo para pensar, né, mas em quantas parcelas a gente vai pagar e tudo mais. E aquilo, a gente chegou na concessionária, desesperados, né, precisando de um carro para segunda-feira. A dica que a gente deu lá, a gente transpareceu muito o nosso desespero, A gente transpareceu muito, chegamos lá com o carro. A nossa empolgação de comprar o carro. O primeiro carro, era muito empolgante. Tava assim na cara, o que o vendedor queria era aquele casal entrando ali para comprar aquele carro. Primeiro carro. Ele ia enfiar na gente o carro que ele não ia conseguir vender para ninguém, pra gente ele ia conseguir vender. E ele conseguiu. E ele conseguiu. Ele conseguiu. O carro é uma graça, impecável, né? Completinho, tinha de tudo, andava bem, tava bem bonitinho, potente, tudo, um carro pequeno,
né, que cabia na nossa garagem, que na época era pequenininha também, né, era tudo lindo. Tudo conspirava pra gente comprar aquele carro, né? Conspirava até demais, né? Até demais, essa é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Se tudo conspira muito, 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 alguma coisa errada tem, você tem tá? que Não existe, a gente fala, não existe refeição de graça, não, tá? Então, sempre alguém tá ganhando em alguma coisa, ou alguém tá querendo passar aquilo ali, né? Pra se livrar. Pra se livrar. Então, não caia nessa cilada. Mas enfim, foi um carro que levou a gente pra praia diversas vezes, né? Claro. Foi legal. Só que hoje na nossa experiência, a gente viu que não valeria a pena. Hoje a gente não, de repente, a gente não faria de novo, né? Na verdade, assim, se a gente tivesse nossas finanças organizadas naquela época, a gente não cometeria esse erro. Não. Né? Por isso que a gente orienta muito, principalmente casais recém-casados aí, ou às vezes casados há um tempo que tá com a vida nesse círculo, né, que não sai, né? Tá sempre na mesa. Tá patinando, né? Tá patinando. A gente mesmo. quer realmente ajudar vocês, né, a sair dessa situação. Porque, principalmente com a nossa experiência e com a nossa expertise, né, no assunto, né, de finanças pessoais. Então, né, voltando para nossa história, né, a gente comprou esse carro, né, de uma marca que a gente não precisa falar, a gente não quer falar muito, mas é lá onde tem uma torre bonita e tem uns croissants, né, naquele país. Então. Mas assim, a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas, bom, passado alguns meses o carro começou a dar manutenção. Muita manutenção. Para um casal que não tinha vida financeira organizada, significa que a gente não tinha reserva de emergência. Então, a hora que você pagava todas as suas contas e o mês estava lindo, paguei tudo, ótimo. Porque, de uma maneira ou de outra, a gente sempre foi controlado, né? Sim, a gente nunca gastou. A gente não esbanjava. A gente não esbanjava. Mas a gente não tinha assim, noção nenhuma do que a gente estava fazendo. A gente simplesmente fala, a gente ganha tanto, a gente gasta tanto, ponto. E aí o carro começou a dar manutenção. E, de repente, uma manutenção de R$1.000 no mês. Que você não tem de onde tirar. Porém, você não tem ali na conta de onde tirar. Só que você paga tudo em dia, né? A gente tinha um bom score com os bancos. Score é quando você tem um bom relacionamento, você paga tudo certinho, você não pega empréstimo e não paga. Então a gente não tinha nenhum problema, né? Então nosso score era alto, ou seja, então a gente tinha crédito. A gente tinha cartão de crédito à disposição, né? Era só ir na manutenção, na mecânica e pagar e aí parcela, né? Parcela lá em a nossa vida era sempre assim, né? Qual que é o máximo de parcela que dá pra parcelar? Então aí a gente vai comprar. O resto da vida pagando aquilo. Então, uma manutenção de R$1.000, em 10 vezes, dá pra fazer em 10 vezes? Então beleza, R$100 não pesa no mês, então a gente vai fazer. Só que, como eu falei, a gente não tinha uma boa organização financeira, mas a gente ali não gastava mais do que tinha para gastar. Só que assim, se eu já não gastava mais, ou seja, eu gastava tudo que eu recebia, R$100, onde que eu ia arrumar esses R$100? Então, não aí tinha, às vezes a gente tinha, aí ficava aí começava, né, por causa desse carro, né, e começava esse negócio de você não ter dinheiro para pagar aquilo ali no mês, só que você precisava pagar porque era cartão de crédito, então a gente já tinha noção que se fosse para deixar de pagar alguma coisa, nunca deixar de pagar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito é absurdo, né? Então aí a gente pagava o cartão e aí, então nesse mês a gente não paga telefone, o celular, que não cortava, né? Então não pagar o celular, a gente vivia aquela vida assim, né? Você deixava de fazer uma coisa que você queria, porque às vezes, a gente vai sair pra jantar, vai ficar R$100, tá, legal, só que a gente tem que pagar uma manutenção do carro. Aquele carro. Então você começava a ficar pé da vida, essa era a verdade. É verdade. Né? E aí começou a tirar nossa paz, né? Eu falo, né? Tudo quando começa a tirar nossa paz é a pior coisa. A gente acordava e dormia pensando no carro, né? Que problema aquele carro poderia dar de novo, né? Porque ele deu tanto problema que... E aí entrou Então o que a gente precisa fazer? A gente começou a tentar pensar qual era a alternativa para resolver aquele problema. E qual que era a alternativa? Comprar um carro mais novo. Então, né? Passaram-se aí que era um carro bem antigo, assim, relativamente antigo, né? Apesar de ele estar bonitinho lá, né? Na verdade, ele só era bonitinho. Bom, ele não tava, né? Ele só era bonito. A aparência dele, ele camuflaram ele pra ele ficar bonito, né? E aí, um ano e pouco depois, a gente resolveu comprar um carro 8 anos mais novo. 8 anos mais novo. E... Já aí a gente já... Aí de novo, né? Nossa situação financeira... A
a gente ganhava um pouquinho mais, né? Então, se a gente ganhava um pouquinho mais, a gente podia gastar um pouquinho mais, né? Mais no carro. Então, nossa, já que a gente ganha um pouco mais, vamos trocar esse carro que dá tanta dor de cabeça pra gente. Então, vamos pegar um carro mais novo. E aí fomos um carro 8 anos mais novo. Isso. Né? E aí, com aquela ideia de que, bom, eu posso pagar R$400 a mais na parcela. Então, a gente praticamente dobrou o valor da parcela e chegamos lá, demos esse carro nosso de entrada, que não valeu nada. Não valia nada, porque pagamos os juros, né? Isso, Não tinha terminado ainda o financiamento. Não tinha terminado o financiamento. Pra ter noção, olha só, pra ter uma noção, o valor que a gente deu na primeira entrada, que foi sofrida pra caramba, a gente falou, né, muita gente tem esse conceito, mas eu tô comprando um carro, tô pagando todo mês, eu vou ter um carro no final. E não, quando a gente entregou o carro, por causa de desvalorização, esse carro aí não vende, não sei o quê, né, não é aquela conversa de vendedor de carro, quando se dá o seu carro na troca, o seu nunca vale nada, né? Exatamente, pessoal, exatamente o valor que a gente deu de entrada no primeiro carro, no primeiro carro, a gente estava dando de entrada no segundo, ou seja, a gente estava dando o nosso carro de entrada, e o nosso carro valia exatamente o que a gente deu de entrada no primeiro. Ou seja, a gente gastou todo mês com aquele carro, a gente ficou 1 ano e meio só com o carro, gastando, dando manutenção, dando dor de cabeça, e tudo que a gente pagou, todas as parcelas que a gente pagou durante esses quase 2 anos, voaram embora. Foi os juros que a gente... Os juros, né? E a desvalorização do carro, né? E aí compramos um carro, resumindo assim, né? Pra vocês, a gente comprou um carro mais novo e era tudo bem legal, porque o carro funcionava bem os primeiros meses, né? O primeiro ano foi ótimo. O carro não dava problema. Porém, a gente teve que pesar, né? Tinha que ter um equilíbrio. A gente só tinha os R$800 para pagar de parcela. Então, assim, a gente ia os nossos pré-requisitos, aqueles que a gente fala para você anotar, era o quê? R$800 e um carro mais novo. E daí a gente comprou um carro inferior. Muito inferior. Muito inferior, porque assim, a gente tá falando, né, de um carro que era completo, tudo, mais potente. E daí a gente foi para um carro 1.0, bem pequenininho, tudo. Apertado, desconfortável demais. Nossa, a gente que gosta muito de viajar era bem desconfortável. Não cabia nada. Um carro 1.0 que o ar-condicionado não funcionava na subida, que tinha que desligar para entrar na rodovia. Quantas vezes a gente desligou aquela rodovia lá, você tinha que desligar o ar para entrar, porque senão não tinha potência, a pessoa ia te empurrar. Nossa, era terrível. E bem, e aí o que aconteceu? A gente quer explicar para vocês a diferença. A saga, né? A saga para vocês entenderem o porquê entre alugar ou comprar um carro. Só para já deixar claro, hoje a gente aluga. Já tem alguns bons anos. Faz 3 para 4 anos. 4 anos, mais ou menos, que a gente loca carro. Loca o carro. Bom, a verdade é que a gente não sabe hoje quanto custa um balanceamento, alinhamento de carro, troca de óleo, né? Nem pneu, né? Ontem mesmo teve uma propaganda no YouTube que passou de pneu e se perguntou quanto custa o pneu. Quanto custa um pneu hoje? Não sei se subiu, se caiu, porque realmente a locação de carro pra gente foi a melhor opção. E também é uma coisa que a gente quer que vocês entendam, né? Existem perfis para locação e tem perfil para compra. Como assim perfil? O nosso perfil é um perfil que vale a pena alugar um carro, né? E tem perfis que não vale a pena, né? Exemplo, né? Quem não trabalha fora, por exemplo, né? Mora numa cidade grande. Sim. Na verdade, uma capital. Assim. Quem mora numa capital e não trabalha fora, trabalha de casa, né? Home office, a nossa indicação é usar transporte público, né? Ou até por aplicativo, né? Sim. Porque não vale a pena todo o custo de um carro para ficar parado maior parte do tempo. Com certeza. A segundo perfil que não vale a pena você alugar é uma pessoa que, de repente, ela até trabalha, mas ela vai para o trabalho com fretado ou usa o transporte público porque vale a pena, né? Às vezes é muito longe, aí tem o fretado da empresa e tal, então vale a pena. Não vale a pena ir com o carro próprio, e aí o carro dela fica parado em casa, né? Mas ela precisa, porque não é uma cidade grande, então não tem um transporte tão legal assim, né? E aí, às vezes não dá para depender só do transporte de aplicativo, às vezes com criança, né? Cadeirinha, essas coisas. Então às vezes compensa ter um carro, né? Então tem que botar na balança, né? A gente não tá falando, assim como a gente falou agora há pouco sobre alugar casa e comprar casa, o carro é a mesma coisa, você tem que analisar o seu perfil. Exatamente. Porém, a gente consegue perceber que para muitas pessoas vale a pena a locação.
Isso, né? Hoje, que nem no nosso caso, nós usávamos em média de 2.500 km no mês. Rodávamos 2.500 quilômetros por mês. Mas hoje, nas grandes locadoras, tem pacotes bem menores, né? De 1.000 quilômetros. Acho que começa com 1.000, se eu não me engano. Então, assim, o interessante é que vai caber no bolso de muita gente. Sim. Qual que é a vantagem, né, no nosso caso? 2.500 quilômetros por mês. Como o Guilherme falou, não haveria carro que aguentasse. Né? Você comprar um carro hoje para pagar em 4 anos, Sim. Não adiantaria, você teria manutenção todo mês. Tanto que a gente fazia troca de óleo em menos de 3 meses, menos de cada 3 meses tinha que trocar o óleo do carro. Então é o seguinte, o que a gente levou em consideração? O nosso carrinho 1.0, que o ar-condicionado não ia bem. Sim. O conforto, né, que era um carro hatch bem pequeno. Na época, inclusive, a gente ia de carona para o trabalho, né? Sim. A gente fazia um esquema de rachar a carona. Então, cada semana alguém ia com o carro e tal. Aí até o ponto em que a gente indo de carona, né? A gente acabou começando a ir mais com o nosso carro. E a gente viu que precisava melhorar, porque o nosso carro já tinha um tempo de vida aí. Ele já tinha dado alguns problemas, deu problema de embreagem, ficou bem caro. Mesmo sendo mais novo, né? Deu problema no ar-condicionado também, ficou bem caro para arrumar. E daí, o que a gente botou no papel, né? Que eu falei, a questão de buscar um carro mais confortável, né? Um carro um pouco maior. Íamos em 5 no carro. Sim. O que a gente já pagava de mensalidade do financiamento, né? Que ainda tinha alguns anos para terminar de pagar. E mais essas manutenções imprevistas, que era sempre uma burdoada cada vez que vinha. E daí tem os gastos, que muitas vezes você não lembra, você não coloca lá naquele seu orçamento familiar, sabe? Que nem a troca de óleo a cada 3 meses. Nós somamos todas as trocas de óleo, as 4 do ano, nós somamos e dividimos por 12. Sim. Nós pegamos o IPVA, dividimos por 12. Pegamos o licenciamento do carro, que é o documento do carro. Isso. Somamos, seguro, dividimos por 12. O seguro, do DPVAT. Todas essas coisas. Todas essas coisas que envolvem no carro, porque a única coisa que a gente tem real mensal é o financiamento, né? O resto é sempre no comecinho do ano. O seguro, nosso seguro que vencia carro. Sempre em novembro, mais ou menos, dividimos por 12. Então, ao somar todos esses itens, nós chegamos num valor. E quando a gente foi pesquisar um carro para alugar, a gente descobriu que o que a gente gastava por mês no ano, considerando mais uma despesa anual de R$2.000 de manutenção, sim, né, que é uma média baixa que a gente fez, assim, uns R$2.000 no ano com manutenção. Manutenção que a gente fala é problema mesmo. Isso aqui não tem como... mais pneu, tudo isso. Né? Normal acontecer. Colocamos tudo isso na ponta do lápis, dividimos por 12 para saber o quanto a gente gastava no mês. E vimos que a locação de carro valeria muito a pena, porque além disso tudo, teria a questão de conseguirmos pegar um carro mais confortável, Sim. um carro mais espaçoso, mais potente também, né? Com algumas frescurinhas a mais, assim, sim, né? Sim. Porque é mais novo também, né? Central de multimídia. Isso é uma coisa muito importante. Para vocês entenderem, grande parte das vezes quando você aluga um carro, ele vem praticamente zero. Sim. Nós chegamos, já pegamos carro, né, com 3 km, 3.000 km, 3.000 km, sim. 7 e tal, mas a gente já pegou carro zero. Com certeza. Zero bala mesmo. Já, saiu da concessionária e foi pra locadora. Então, assim, o carro com cheiro de novo. E é muito interessante, entendeu? E aí, o que acontece quando você aluga um carro? Você tem dor de cabeça? Não tem mais nada de dor de cabeça, né? Você paga uma mensalidade. E dentro daquela mensalidade tem tudo. Tá incluído tudo, já. Mas tudo o quê?
Tudo todas as manutenções, né? Como o carro é novo, né? O carro é zero, praticamente. Então, tem as revisões que estão inclusas, né? Então, assim, na verdade, para vocês entenderem, o grande start, assim, pra gente mudar de uma compra, de ter um carro, uma aquisição, um carro no nosso nome, versus a locação, é que não ia adiantar a gente trocar de carro a cada 2 anos, não ia adiantar. Por quê? Porque a gente roda muito, né? Ainda tem gente que roda mais, né? Tem gente que... A gente mora no interior de São Paulo, tem gente que trabalha em São Paulo, vai todo dia e volta, então são 200 e poucos quilômetros por dia, né? E não tem carro que aguente, é uma coisa mecânica, né? É uma máquina, ela precisa de manutenção, ela precisa de cuidado e tal. E assim, tudo é caro num carro, né? Tudo é caro. Então, a gente chegou num ponto que a gente falou assim, não, peraí, será que vale a pena a gente ter um carro? E quando eu pensei nisso, né, praticamente eu não conhecia ninguém que locava um carro, né? Nós não conhecemos ninguém. Ninguém, na verdade a gente nem sabia que dava para locar carro, né? Só que de tanto que a gente ficou cansado daquela situação, né, de manutenção e parar o carro e etc. Era muito problema. Um dia eu sentei e eu falei assim, gente, não é possível, né? Engraçado que na hora que você chega às vezes num limite, né? Que a gente começa a pensar em alternativas, né? Por isso que a gente até orienta vocês, né? Às vezes você tá no limite, ó, aproveita, é a hora de você começar a arrumar a sua vida financeira, né? E aí no caso nossa saga com o nosso carro, foi justamente isso. Eu lembro que eu sentei numa noite e comecei a pesquisar maneiras, né? Inclusive carros, né? Qual montadora é melhor? Qual locadora, né? Não, a montadora do carro, eu digo assim, sim. Qual marca é melhor, é verdade, entendeu? que não dá trabalho. Aí eu vi que procure carros que os taxistas usam, tinha vários, só que assim, não tinha... E aí no Google lá, eu encontrei lá, locação de carro mensal. Falei, como assim, né? Locação de carro mensal. Porque a gente já tinha alugado várias vezes quando a gente viajava. Locação 7 dias, de períodos pequenos, né? Isso era normal, é normal para todo mundo. Acho que quase todo mundo já deve ter alocado um carro numa viagem ou até num dia que precisou. E aí eu olhei e falei, meu, por mês, como assim? Aí que foi, a gente começou e aí eu fui ver que já tinha umas 3 ou 4 empresas já trabalhando com isso na época, né? Há quase 3 anos atrás. 4 anos, quase 4 anos. E tinha umas 2, 3 empresas, e aí eu pesquisei entre elas, fiz um comparativo, né, de valores, mas antes disso, né, na hora que eu vi que tinha essa alocação, eu vi aquele valor, e eu falei assim, nossa, mas esse valor era muito alto, né, por mês, né, aí eu, não compensa, né, aí eu falei, peraí, quanto será que eu gasto por mês? E aí foi todas essas contas que a Janaína falou. Então você tem que somar, né, o financiamento, seguro... Tudo. Então, se você tá com dúvida e quer ver se compensa ou não, inclusive se você não tiver dúvida, eu acho que vale a pena ter um carro e tal, faz as contas. Perde aí uns 10 minutinhos. No ano, soma tudo do ano, divide pelos 12 meses e vê o quanto você gasta por mês. Porque o IPVA vem no começo do ano. Você é obrigado a pagar você tem que somar tudo e dividir por 12. Você tem que dividir para saber o gasto quanto seria o seu gasto anual. Isso, então se o gasto é trimestral, né, divide por 3, se o gasto é anual, divide por 12, se o gasto é semestral, se existe algum, e se o gasto é mensal. Então você vai somar tudo, tá? Se você tiver um financiamento, se o seu carro for financiado, como era o nosso caso, é quase certeza que compensa. Se você tem o seu carro próprio já quitado, né, você quer trocar de carro, né, de repente você quer pegar um carro um pouco mais novo, às vezes o carro está com problema também, faz as contas também. Se eu desse o meu carro de entrada, né, quanto que daria a parcela por mês, faz as contas, ver quanto você gastaria por mês, e aí você vai ver, eu já fiz as contas com uns amigos meus, que tem o carro quitado, né, não tinha dívida, e o carro custava em torno, esse carro dele quitado, ou seja, ele não tinha financiamento, com manutenção, etc, por ser um carro mais antigo, estava custando mais ou menos uns R$900 por mês. E daí você tem que jogar um custo-benefício aí também, entendeu? 900, aí eu vou alugar um carro de 1.000 km por mês que vai me custar 1.200. Nossa, mas são R$300
reais a mais. Tá, só que você tem 2 ou 3 filhos, você precisa usar 2 cadeirinhas dentro do carro, seu carro é um hatch, e aí você tem que pensar nisso também. Aí eu vou conseguir trocar por um carro sedã, mais confortável para minha família, então talvez esses R$300 vale a pena. Isso se couber dentro do seu orçamento familiar. Se não tiver na hora de você trocar o carro, você fala, não, pra mim meu carro tá bom. Ok. A gente conhece também casos, né, que a gente falou sobre locação, e a pessoa falou, pra vocês, eu entendi, a gente explicou tudo assim como a gente tá explicando pra vocês. E pessoal, verdade, pra vocês compensa, mas pra mim não. Eu falei, mas por que não? Não, porque meu carro tá quitado, eu não uso muito carro, não me dá dor de cabeça. Eu falei, mas não dá nada de manutenção? Não, é só as trocas de óleo, eu troco óleo a cada 8 meses, sei lá. Então, assim, aí beleza, por isso que a gente falou no começo, depende muito de perfil. Porém, a gente tem que sempre avaliar, né, as alternativas para a gente reduzir os nossos gastos ou para a gente poder melhorar o nosso consumo. Carro e casa, que são essas duas coisas que a gente está colocando aqui hoje, são as coisas que a gente praticamente, a maioria das famílias, a maioria dos casais, eles gastam muito dinheiro com isso, tanto para aquisição quanto para manutenção, né? Então, de repente é hora de você avaliar, né, se compensa. É igual quando a gente avalia, por exemplo, TV a cabo. Será que vale a pena TV a cabo? Sendo que hoje em dia existem todos os streamings, né? Então tem Netflix, etc. Será que vale a pena? Então não é uma verdade absoluta que para eu assistir TV eu tenho que ter uma TV a cabo. Hoje em dia a gente assiste pelo celular. Então assim, com as novas coisas que vão surgindo, né? Novas empresas, novos produtos, de repente vale a pena, que foi o caso da locação. Não era uma realidade há muitos anos atrás. Eu até lembro até que uma empresa que eu trabalhei há muitos anos, que eles locavam carro, mas eles locavam direto da montadora, né? Eles faziam um pacote lá, eles, entre aspas, compravam, tipo, 200 carros, e aí pagavam por mês, né? E aí já valia a pena para a empresa, né? E aí essa ideia foi levada para a pessoa física também, né? Para o consumidor comum. E vale muito a pena. Vale assim, né, se é o seu perfil, então realmente avalie. De repente eu tenho quase certeza que vai compensar para você também. Várias pessoas que a gente indicou, que tem perfil completamente diferente do nosso, né? Pessoas com mais dinheiro, pessoas que tinham carrões, elas trocaram a aquisição por locação e o melhor, pegaram o dinheiro do carro e aplicaram. Ou seja, você tem liquidez. E é mais uma coisa que era uma dor de cabeça que eu acho que você já passou, é vender um carro. Meu Deus. Ou você vende direto para onde você está comprando, que foi o caso da nossa primeira vez, né? Que a gente trocou o primeiro carro pelo segundo. Mas no segundo carro, que a gente trocou o segundo pela locação, que a gente vendeu, o carro que inclusive quando a gente vendeu, a gente pegou os mesmos valores daquele primeiro carro, né? Ou seja, a gente só gastou dinheiro praticamente, né? Assim, a gente usou o carro e não recuperou nada. Então esse negócio de, mas no final o carro é seu. Ok, mas você pagou muitos juros em cima, né? E no final, quando você for vender esse carro, o mínimo que tiram de você é 20% do que vale a tabela FIPE aí, né? Que é o que todo mundo... é a referência por causa da depreciação do carro, né? Normal. Então, assim, você vai perder dinheiro na hora da venda, né? Você não vai... mas meu carro vale 30. Não vale 30. Se tirou da concessionária, não vale mais. E se seu carro já é usado lá na tabela FIPE, minha tabela FIPE fala que é 30 mil, não vale 30. Vai tentar vender ele por 30 para você ver, você não vai conseguir. E quando você consegue vender com valor abaixo, que foi o nosso caso, que a gente vendeu para um dono de um estacionamento, nossa, começou a encher de defeito na hora de fechar a venda, né? Mas a embreagem, mas não sei o que, mas o carro é da cor, é verde, é vermelho, é preto. Sempre eles botam empecilho para poder diminuir o valor. Então, pra gente, pelo menos, não compensa. A gente não pretende mais, né, comprar carro. E o legal da locação como o Guilherme falou assim, tem gente que tinha um carrão. O legal da locação é isso. Tem do carro popular, do básico, 1.0. É que agora acho que tudo tem direção e ar, né? Mas assim, quando a gente começou a alocar, tinha lá os carros sem direção e sem ar-condicionado para alugar também. Sim. Disso até carros... Não, tem carros premium, né? Mercedes, Audi, BMW, então, tem todo tipo de carro. Se a sua renda, né? Se o seu perfil, né? Você tem uma renda que você comporte ter um carro desse, tem também, né? Porque quanto maior o valor do carro, então um carro desse custa 150, 180, às vezes 200 mil, esse dinheiro aplicado, né? Rende uma boa quantia.
você vai pegar um carro do mesmo padrão e ainda na hora de vender você perderia se você fosse vender, e aqui você não perde, né? Na verdade você... E outra coisa, pro nosso orçamento é ótimo, porque você sabe... o carro e a casa, apesar de para muita gente ser um bem, um investimento, não é, tá? Carro principalmente, não é investimento. Ele é consumo, é uma coisa de você estar comendo, né? É a sua alimentação do mês, o carro é aquele É a mesma consumo. coisa, isso é uma coisa muito importante. A gente chegou nessa ideia e assim, a gente não mudou de ponto de vista. Sim. O carro, ele não é um bem. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. A sua casa, ok. Ela tem, claro... Ela tem uma valorização. Tem uma valorização. Né? Pode ter, às vezes não, mas na maioria dos casos tem. Tem uma valorização e você pode fazer algo para que ela se valorize mais também, né? Mas o carro não, o carro é puro consumo. A desvalorização dele é muito grande. Ela acontece. Você saiu do carro da concessionária já vale menos, você vai tentar vender ele daqui 5 anos é menos, daqui 10 anos menos aí. Então... E aí depois de uns anos, até que ele para de diminuir tanto a desvalorização, mas aí vai ficando mais difícil vender porque o carro é muito antigo. Então... Não tem outra alternativa, assim, pra gente, pelo menos que tem esse perfil, não tem outra alternativa. Agora, se você mora numa capital, como a gente falou, a melhor opção ainda nossa, né, se a gente morasse numa capital, era nem ter carro, né? Sim, porque é muito mais cômodo. Você chama o Uber ali, a gente foi pro Rio de Janeiro, né, a gente viajou pro Rio, tem aquelas bicicletas elétrica, patinete. Então você vai sair ali, preciso ir em tal lugar. Tem na porta onde você olhar, tem uma encostada. Porque assim, que nem o Guilherme falou, não era o nosso caso, entendeu? Eram 100, 120 quilômetros por dia. E passado um tempo a gente tinha o nosso filho pequeno. Então andava tudo isso, eu chegava em casa, tinha que ir buscar o filho na casa dos avós. E aí não daria pra fazer tudo isso num curto período de tempo. A gente sabe que tem muita gente que faz. Mas assim, querendo otimizar o tempo, fazer sem carro. Sim. Né? Então, por isso que a gente, na verdade, nunca abriu mão de ter o nosso carro. Né? Nosso carro no sentido de a gente usar, né? Porque não é nosso, ele é alugado. E é muito legal, assim, o que o Guilherme falou assim, as manutenções, é tudo, gente. Troca de pneu tem que fazer, é a locadora que faz. O farol queimou. A lâmpada. É a locadora que faz. Não, o seu carro já tem mais de 30 mil km, ou seja, ele não faz mais revisão a cada 10, sem problema nenhum. Outra coisa, se você furou um pneu na estrada, você liga, eles vêm e te atendem e faz tudo. A maioria das locadoras tem um atendimento ótimo. Uma coisa que a gente tinha medo no começo nossa, mas como vai ser o seguro? Fiquem despreocupados, o seguro é a mesma, graças a Deus a gente nunca precisou acionar, mas é o mesmo esquema. Mesma coisa. O que a gente paga de franquia, né, que está incluso no nosso plano de franquia, é o mesmo valor que nós pagávamos quando o carro era nosso. Às vezes pode ser um pouquinho mais alto na locação, mas mesmo assim vale muito a pena. Então é tudo, sabe? Tudo que for de manutenção, eles dão no carro. É muito interessante mesmo. Muito bom. É uma paz que traz para você a locação. A gente indica muito locação. No caso da casa, do aluguel e da compra, a gente não tem muito como te indicar. Não, esse aqui é melhor. No caso de locação, geralmente, né? Claro, tem o perfil, mas geralmente ele vale muito. O que o Guilherme falou da paz era isso mesmo. O que acontecia é que você fica, quando chega aquela manutenção altíssima no mês que você não está esperando, você fica desesperado, entendeu? E a verdade é que a gente ficou de saco cheio daquilo todo, tipo, a gente parcelava, né? Então, tipo, parcelava em 3 vezes. A hora que acabava o parcelamento, vinha outra manutenção. Às vezes até antes, né? Aí a gente falou, poxa, não tem. E aí o que acontece? A gente tentando organizar a nossa vida financeira e ficava vindo esses negócios derrubando a gente. Vinha uma manutenção, derrubava a gente. Você começa a desistir, né? A gente estava no começo desse processo, né? De organizar a nossa vida financeira. Então, esse foi um ponto de partida muito... Então, de repente, é uma dica muito legal, né? Eu indico até a tarefa de hoje seria... se você, na questão do carro, né? Você realmente fazer as contas de quanto seu carro custa para você por mês. Sim. Independente se ele já está quitado ou se ele está financiado ainda, tá? E aí, se você for vender, né, se você vê que vale a pena, você vende e aplica o dinheiro. Sim. Né? Aí você já faz...
De repente você já começa a fazer, você já dá um gás na sua reserva de emergência caso você não tenha. Verdade. Né? E se você já tem uma reserva de emergência, você já vai aplicar isso daí a longo prazo, que você não precisa, você não vai mais precisar dele. Né? E o mais legal, né, de tudo, carro zero, praticamente, não digo todo ano, porque tem vários pacotes, mas tem pacote de ano também, tá? Se você quer pagar um pouquinho mais caro, todo ano você troca de carro. Chegou, deu 12 meses ali, você vai lá, leva o seu, já pega um novo, pode trocar de... Você pode barganhar de repente com outra locadora, né? No nosso caso, a gente viu que vale a pena 2 anos, porque em 2 anos o carro não envelhece tanto assim, né? Não dá manutenção, nada, e se der também locado. A manutenção é por conta dele. Pode dar, né? É muito bom, assim, a gente super indica a locação de carros ao invés da compra, né? E no caso da casa, como a gente falou, aí você tem que avaliar bem, na verdade os dois você tem que avaliar, avalie tudo. Bota isso na sua cabeça. Você tem que começar a avaliar as coisas. Pra você não perder dinheiro. Parar de ir no que todo mundo faz. Então se todo mundo tá andando de Uber, eu vou andar de Uber. Não necessariamente. Você tem que ver o que é melhor pra você. Todo mundo tá alugando carro. Então agora eu vou na onda de alugar carro. De repente não é uma opção. A casa, a mesma coisa. Tá todo mundo agora vendendo a casa pra poder aplicar, sei lá, em Bitcoin. Não vai, entendeu? Você tem que realmente... analisar a sua situação. Isso, analisar. Você tem que buscar um pouquinho de segurança, um pouquinho de liquidez, né? Um pouquinho de risco, de repente, para você ganhar um pouquinho mais, né? Mas tudo tem que ser avaliado porque cada casal é diferente um do outro, né? Os orçamentos são diferentes. Os orçamentos são diferentes, os gostos são diferentes, as necessidades, as dificuldades são diferentes. Mas o que a gente traz aqui no nosso canal são dicas que dá para aplicar para todo mundo, né? E uma das dicas mais valiosas é que a partir de hoje comece a fazer conta. Mas eu não gosto de matemática, eu não gosto de finanças, eu não gosto de conta, não tenho o que fazer. E de perder dinheiro, você gosta? Entendeu? Não tem o que fazer. É igual você falar. Você não aprendeu a falar? Você não precisava de falar, aprender a falar? Você não aprendeu a escrever? Então você tem que aprender a fazer conta. Entendeu? A partir de hoje, se você não começar a cuidar das suas finanças, daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, você vai se arrepender muito disso. E também às vezes as pessoas reclamam de eu não tenho dinheiro. Tá, mas não faz conta de nada. Entendeu? Às vezes não é que você não tem dinheiro, às vezes você tá gastando mal. Se você fizer a conta desses itens que a gente tem falado, você pode... isso não vai te fazer ganhar dinheiro, mas isso vai te fazer não perder dinheiro. Consequentemente, vai sobrar mais grana na sua conta corrente. Sim, vocês não sabem a paz que é num casamento, né? Você ter as suas finanças organizadas e você ter dinheiro. Então, você não sabe a paz que é. Você conseguir ter dinheiro para começar a realizar seus sonhos, para uma emergência que venha acontecer, você consegue suprir, né? Então, assim, a gente tem que embarcar com a gente nessa jornada, né, de organizar a sua vida financeira. A gente aplica principalmente a casais, porque a gente sabe da dificuldade, né, de juntar duas pessoas, duas cabeças às vezes um pouco diferentes, duas culturas diferentes, né? Vem da casa dos meus pais, ela vem da casa dos pais dela, então juntar tudo isso então é mais difícil. É complicado, a gente vê que pra gente é um pouco mais fácil, a gente tem uma sintonia legal, mas a gente vê que para muitos casais é muito complicado. E aí é hora de começar a mudar isso aí, porque se vocês estão casados, vocês precisam juntar tudo, juntar as rendas de vocês, juntar os sonhos, juntar os desejos, porque na hora que vocês juntarem, vocês vão ver o quão mais fácil é realizá-los. Com certeza. Né? Então é assim também, se vocês tiverem alguma dúvida com relação mas eu não entendi, eu quero saber se a minha casa, se eu compensa, eu tenho uma situação aqui de um aluguel X, uma compra tal. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, coloca lá a sua dúvida, ou também tem o nosso site aqui, Facebook, Instagram, manda um direct pra gente, perguntando se você tiver alguma dúvida, que a gente pode te ajudar. É verdade, lá no nosso site, né, casalfinanceiro.com.br, você pode colocar o seu e-mail lá também, né, que a gente vai, toda vez que tiver uma novidade, alguma coisa, a gente vai mandar por lá, né, a gente tá aumentando aí os posts, as dicas, né, e aí a gente quer fazer realmente uma comunidade, né, de casais que estão interessados realmente em
Em ter sucesso. Em ter sucesso. Sucesso no casamento. Casamento saudável, casamento feliz. Verdade. E para isso a gente precisa ter um pouquinho de dinheiro no bolso, senão é muito complicado. É uma coisa a menos para você se preocupar, né? Com certeza. Certo? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.